Ela é tremenda, porque Naamã ele era um homem, né, chefe do exército, né, da Síria. Verdade. Só que ele era um homem importante, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, né, porque o chefe do rei da Síria era uma coisa grande daquele tempo. Mas ele tinha uma doença que ele não podia esconder. Verdade. Que porventura era na carne, né? E esse homem, ele se vestia com as suas roupas, nas suas vestes, né? Como ele era o chefe do rei da Síria, ele se vestia com as suas roupas de chefe. E ele cobria toda aquela lepra que ele tinha, né? Mas a lepra era na carne. Mas o problema de Naamã não era só a lepra na carne, né? Porque ele já tinha procurado todos os recursos. E não teve recurso para aquela lepra, né? E antigamente, quando a pessoa tinha aquele tipo de doença, ele nem podia exercer um trabalho, ele ficava mais afastado, né, da comunidade, né, da cidadania. Mas só que Deus teve misericórdia e já olhou lá na frente da vida de Naamã, nós olhando pelo lado espiritual. Aleluia. Por quê? Porque ali tiraram uma menina, raptaram a menina, né, tiraram como, vamos dizer, como escrava, né, aquela menina foi lá para a casa da esposa de Naamã, mas eles não sabiam que eles tinham levado a solução para dentro da casa dele, né. E muitas vezes a gente traz algo que Deus permite na nossa casa e a gente às vezes traz a solução para aquele problema. E às vezes também a gente não traz a solução, traz um baita do problema, né? Verdade. Um grande problema. Mas Naamã, como já estava nos projetos do Senhor, ele trouxe aquela menina, né, como prisioneira ali para ser a escrava da senhora dele, né? Para trabalhar para ele, aquela menina. A Bíblia diz que ela era só uma menina. Mas como o Senhor disse, nós ensinamos nossos filhos no caminho que devem andar, porque lá na frente que ele não vem aparecer, né? Mesmo se desviar, ele sabe o que eles aprenderam. E aquela menina, ela já tinha aprendido a disciplina, o evangelho, o valor da palavra do Senhor. Glória então ela ouvia falar e sabia do profeta Eliseu. Aí ela lembrou, né? Eu estou na casa da minha senhora e o marido da minha senhora, glória a Jesus, né? Ele está com essa doença. Me dera ele que ele fosse para Israel, que lá ele teria cura, né, da lepra, né? Teria um profeta, ela tem um profeta que pode curar. Só que a menina, ela sabia disso, mas além dela saber disso, ela foi ousada. Mas aquela ousadia foi Deus que deu para ela. Ela foi ousada e chegou até a sua senhora e falou, né, que se ele conhecesse o profeta, né, Eliseu, lá na terra de Israel, que ele seria curado daquela lepra. Mas o mais importante que eu acho nessa palavra é que Eliseu, ele creu, porque já tinha recorrido todos os seus recursos. Ele tinha dinheiro, mas o dinheiro não resolvia a situação dele, que era aquela enfermidade na carne, que era aquela lepra. E a lepra, ela não tem cura. A cura da lepra é só se Deus mesmo curar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela menina, ela foi por Deus naquela casa como solução. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Através daquela menina, Eliseu, ele foi enviado para ali, porque ela falou para a senhora dela, e a senhora dela comunicou com seu esposo. E ele creu. Ele só foi curado porque ele creu. Quando mandaram aquela carta para lá, para ele ir, que ele enviou aquela carta, que ele próprio foi, ele foi. Só que quando ele chegou lá, por causa do orgulho de Naamã, ele achava que o Eliseu, como profeta, e como ele era um grande homem, né? Um grande homem de negócio bem visto, o que ele achou? Eu sou o chefe, né? Do sacerdote do exército da Síria, então ele vai me atender. No pensamento de Naamã, por orgulho, ele achou que Eliseu ia sair para fora, ia chamar ele para dentro, ia botar a mão na cabeça dele, ia conversar, e aquela lepra, ele só ia ordenar e a lepra ia ser curado. Mas ele teve um pouco mais de sacrifício para poder ser curado da lepra. Porque Deus exige de nós um sacrifício para nós poder também ser